Quais informações chegaram até você sobre o 6 de janeiro de 2021? O que passou aí nos jornais, nas televisões? Provavelmente a mesma versão que foi apresentada à maioria do público americano, que a invasão do Capitólio foi promovida por uma turba violenta que destruiu o local, seria uma insurreição que gostaria de destruir a democracia, o governo, que inclusive produziu a morte de policiais por essa turba violenta de extremistas de direita. Nós tivemos aqui nos Estados Unidos uma CPI controlada pela esquerda que apresentou exatamente essa visão, que foi prontamente distribuída pela grande imprensa que virou nada mais nada menos do que um órgão de propaganda da esquerda. Mas foi isso mesmo que aconteceu? Durante a semana, vídeos, gravações internas da Câmara e do Senado foram disponibilizadas ao Tucker Carlson, que tem o programa mais visto dos Estados Unidos, da TV a cabo, é TV fechada, não é TV aberta, e é um dos poucos âncoras conservadores no país. E ele apresentou uma situação muito diferente. Aquele cara, né, vestido lá de xamã, com os cornos de búfalo, foi tratado pela imprensa como um extremista perigoso. Um âncora de um canal de esquerda chegou a defender que ele deveria ser até mesmo executado. Só que as imagens do circuito interno, que foram escondidas do público americano até agora, mostram uma situação muito diferente. Vamos dar uma olhada. Dangerous conspiracy theorist dressed in outlandish costume who led the violent insurrection to overthrow American democracy. For these crimes, Chansley was sentenced to nearly 4 years in prison, far more time than many violent criminals. Ou seja, ele foi condenado e está na cadeia 4 anos de prisão. Qual foi o crime dele? What did Jacob Chansley do to receive this punishment? To this day, there is dispute over how Chansley got into the Capitol building. But according to our review of the internal surveillance video, it is very clear what happened once he got inside. Virtually every moment of his time inside the Capitol was caught on tape. O Tucker Carlson está falando que quase todo o seu trajeto dentro do Capitólio foi gravado. E a gente pode ver aí nessa gravação, basicamente, policiais escoltando ele. Como se fosse Here's video of Chansley in the Senate chamber. Capitol police officers take him to multiple entrances and even try to open locked doors for him. We counted at least 9 officers who were within touching distance of unarmed Jacob Chansley. Not one of them even tried to slow him down. Chansley understood that Capitol Police were his allies. Video shows him giving thanks for them in a prayer on the floor of the Senate. Watch. Thank you, Heavenly Father, for giving the inspiration needed to these police officers to allow us to go. Aí é o sujeito fazendo, né, uma prece agradecendo pelo o que os policiais fizeram por ele. E esse sujeito foi tratado como um extremista, um terrorista perigoso. E o mais grave de tudo, a defesa dele não teve acesso a essas imagens, contrariando tudo que está na lei americana. Se o governo tem imagens ou provas, é obrigado, né, o governo a oferecer essas provas à defesa de qualquer pessoa. Não importa se é direita, esquerda, não importa a sua inclinação política. Isso não aconteceu. Além disso, o Tucker Carlson mostrou que um policial que inicialmente foi dada a notícia que ele teria sido morto até a golpes de extintor de incêndio pelos manifestantes, na verdade, não morreu por conta disso. Isso simplesmente não aconteceu. Essa foi uma notícia dada pelo New York Times e repetida por vários âncoras, vários militantes de redação. O Tucker Carlson mostrou cenas dele correndo e se movimentando após o suposto ataque que ele teria sofrido. Na verdade, posteriormente foi noticiado corretamente que ele sofreu um derrame. Algumas pessoas dizem que o derrame pode ter sido causado pelo estresse, né, que ele foi submetido, enfim. Mas essa é uma questão muito diferente. O ponto é que a única pessoa que foi morta nessa invasão foi uma ativista de direita que foi baleada, mesmo estando desarmada, sem aviso, dentro do Capitólio. Outras 4 pessoas morreram, dos 4 manifestantes, por causas naturais. 4 infartos, né, produzidos ali durante essa invasão. Não é aqui a ideia é passar pano para esse tipo de comportamento, né? Você não pode, sob hipótese alguma,
buscar violência, buscar invasão, até porque isso não ajuda em nada a causa, até porque isso gera subsídio, gera munição para os adversários tratarem exatamente os conservadores como criminosos, que é o inverso do que nós somos. E veja, a diferença de tratamento. Quando nós tivemos as manifestações pela morte do George Floyd, houve um ataque à Casa Branca, em que 186 policiais ficaram feridos. Nós tivemos dezenas, se não centenas, de feridos e mortos ao longo do país por conta dessas manifestações. A Casa Branca foi atacada. Washington inteira virou uma zona de guerra com violência por conta de Black Lives Matter, por conta de Antifa, por conta de grupos extremistas de esquerda. Mas aí como é que a imprensa tratou este caso? Tratou basicamente como algo legítimo, uma luta contra o racismo, não o uso da violência para fazer valer a sua opinião política. 2 pesos e 2 medidas de forma sistemática. O pior, o Tucker Carlson passou essas fitas, essas gravações que mostram a mentira ou as mentiras sobre o 6 de janeiro, e o líder do governo no Senado, o senador Chuck Schumer, foi até a tribuna pedir pela censura ao programa do Tucker Carlson, para o dono da Fox News retirar do ar o Tucker Carlson, porque ele estaria aí falando mentiras e colocando a democracia em risco. Ou seja, a censura seria a forma de defender a democracia. Por que não liberar essas fitas para todos os americanos verem integralmente? O Partido Democrata e a esquerda não quer que isso aconteça. O que demonstra o nível de autoritarismo que a esquerda no mundo inteiro alcançou. Não é mais sobre livre expressão, sobre livre imprensa, sobre o debate de ideias, que é o pilar principal da democracia, mas sim impor uma visão específica de democracia, uma agenda específica, censurando, calando e criminalizando quem é contra essa agenda. E nesse sentido, nós temos a mídia como uma figura principal, como aí o órgão de propaganda de um regime esquerdista autoritário. Acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece no mundo inteiro. E o que eles querem fazer para fechar a porta que existe para a livre expressão, que é a internet? Censurar também a internet, utilizando o termo regulamentar, né, aí, para combater o chamado discurso de ódio e o ataque à democracia e a desinformação, né, as fake news. Nós estamos passando exatamente por esse momento. E o mais impressionante é como as mesmas mentiras, as mesmas manipulações que acontecem nos Estados Unidos acontecem exatamente igual no Brasil, como, por exemplo, em relação ao 8 de janeiro brasileiro, né, por 2 dias de diferença, em que agora o governo controlado pela esquerda radical não quer que aconteça uma CPI no Congresso para expor aí o que efetivamente aconteceu no 8 de janeiro, porque da mesma forma que nos Estados Unidos a esquerda não chamou reforços na segurança para evitar que o pior acontecesse, no Brasil aparentemente também não houve aí o empenho por parte do governo, pelas evidências que surgiram até agora, para reforçar a segurança e garantir que não acontecesse nenhuma invasão. Né? Por que isso aconteceu? Quem é efetivamente responsável? A CPI poderia esclarecer, mas o governo brasileiro, controlado pela extrema esquerda, não quer saber de CPI nenhuma. Assim como a extrema imprensa, que se atém a escândalos fabricados, como essas questões das joias, para não discutir aquilo que realmente importa. Né? Um governo autoritário que prendeu centenas ou mais de 1000 pessoas de forma ilegal e que busca impor a censura como forma de controle, se aproximando aí de Venezuela, de Nicarágua, de Irã, do que há de pior no mundo. Esse é o ponto. Esse é o desafio. Além, né, de defender uma agenda econômica completamente destrutiva que vai acabar com o país. Não, eles não querem falar sobre isso. O que eles querem é censurar as redes para que a imprensa, controlada pela esquerda, continue mentindo, continue manipulando para levar à frente o projeto de poder totalitário esquerdista.